Bom dia, amados irmãos, amigos, todos que estão nos ouvindo para estudarmos a lição da Escola Sabatina. A palavra de Deus, vamos hoje recapitular a lição. Antes de qualquer coisa, quero convidá-los para fazermos uma oração a Deus. Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Deus querido que estás nos céus, neste momento, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por esse estudo da Escola Sabatina, da lição. Pedimos que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria, ilumine nossa mente para compreender, Senhor. Que se faça a tua vontade nas nossas vidas. Abençoe a cada pessoa que vai estudar a lição comigo neste momento. Eu te peço, te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos estudar a lição Venham a mim. Um convite de Jesus, né? Em primeiro lugar, o nosso verso diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, primeiro Jesus nos faz um convite. Temos que ir a Jesus. Venham a mim. Ir a Jesus é a primeira coisa que temos que fazer para receber as suas bênçãos, a sua ajuda no nosso dia a dia. Agora ele faz um outro convite. A todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não está cansado e sobrecarregado nessa vida, né? Todos nós estamos e precisamos ir a Jesus para que Ele possa nos ajudar. É uma promessa maravilhosa, né, queridos irmãos, que está em Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus nos faz um convite e, se permitirmos, Ele vai aliviar as nossas cargas. E Ele ainda diz mais: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus sabia bem o que era jugo, porque ele fazia com seu pai esses jugos que nós chamamos de canga, né? Ele era carpinteiro, então eles usavam madeiras para fazer. E tinha que ser bem ajustado no pescoço dos bois para não machucar. Então agora nós precisamos compreender que o jugo é um ajuda a levar a carga do outro. Então Jesus disse que o jugo dele é suave, não machuca ninguém, só vai ajudar a levar as nossas cargas. Jesus vai nos ajudar, porque seu jugo é suave e o fardo dele é leve. Quando a gente carrega as nossas cargas juntos com o outro, se torna leve, não se torna tão pesado, não é? E essa semana a nossa lição vai nos falar como podemos experimentar o descanso do qual Jesus estava falando. Vamos estudar para entender como nós vamos aprender a depositar as nossas cargas nas mãos de Jesus. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, Deus disse lá para Adão no jardim do Éden, quando ele saiu. Então, se nós temos que trabalhar, comer o nosso pão com suor do nosso corpo, do nosso esforço, como é que Jesus vai nos aliviar as nossas cargas? Porque Jesus prometeu, né? Quando a gente tem problemas que confia no Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Mesmo diante da morte, o ser humano, o cristão não é que nem os outros que não creem em Deus e que não têm a esperança de Jesus. A pessoa morre tranquila porque sabe que é só um sono. Então Jesus, ele alivia as nossas dores até o último momento da nossa vida. Sabe, irmãos, eu já tive experiência no momento assim de não saber o que ia acontecer, como ia melhorar aquela situação, o que fazer. Nós seres humanos não tínhamos essa capacidade. Mas vou contar para vocês que Jesus foi na frente e resolveu a questão. O que era impossível para nós se tornou possível. Esse é o convite de Jesus. Venham a mim. Ir a Jesus é a primeira coisa. E depois
Ele vai nos ajudar a levar as nossas cargas. E Ele vai nos aliviar. Eu tenho essa experiência, irmãos, e acredito que vocês também tenham. Cada um de nós, cristãos, temos essa experiência, com certeza. Então, domingo é ir a Jesus. E o nosso título da lição é Venham a mim. É a mesma coisa, né? Jesus nos faz um convite e nós temos que ir. Então, ir a Jesus. Precisamos entregar o controle da nossa vida em suas mãos. Por isso que ele diz, eu os aliviarei, que é o nosso subtítulo desse dia, né? Então, ir a Jesus, que Ele vai nos aliviar das nossas dores, das nossas cargas. E a nossa primeira pergunta é assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Qual é o contexto dessa declaração? Como Jesus nos dá descanso? Antes de qualquer coisa, de ler o contexto, eu quero dizer que Jesus nos dá descanso para aqueles que aceitam Jesus, porque Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos traz esperança. E tem mais ainda, né? Que carga maior é a carga dos nossos pecados. E Jesus perdoa os nossos pecados. E Deus disse que os coloca lá no fundo do mar, para não se lembrar mais deles. E outra coisa, irmãos, Jesus nos dá descanso através do santo dia do sábado. Deus já separou um dia para a gente descansar. Então a lei de Deus também nos traz descanso. Assim como Jesus nos falou, não nos falou sem um contexto. E eu quero ler com vocês esse contexto. Está aqui em Mateus capítulo 11, verso 20. Passou Jesus, então, a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Increpar. Passou então Jesus a increpar. Essa palavra nos diz repreender com dureza. Passou Jesus a repreender aquelas pessoas. Deus tinha feito muitos milagres naquelas cidades da Galileia. Então Jesus agora, com tristeza no coração, ele teve que ser duro. E ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, se tivessem feito todos esses milagres que fizeram a vós, eles teriam se arrependido. E eles não se arrependeram, mesmo com todos os milagres que Cristo fez. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom que para vocês. Que dureza, né, irmãos? Que Jesus está falando é uma verdade, e é uma verdade para nós também. Ai de nós, irmãos, que temos Jesus em nosso coração, que temos a sua palavra por nos alertar de todos os perigos das armadilhas de Satanás. Ai de nós, irmãos, se não dermos confiança na palavra do Senhor, se não tivermos confiança nas palavras de Jesus. E Jesus diz assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Queridos, estamos vivendo num tempo de preparação para a volta de Jesus. Que Deus nos consiga abrir os olhos para vermos as coisas que estão acontecendo. E a partir do capítulo 25, Jesus, o Salvador dos humildes. Agora Jesus fala com um novo tom de voz. Agora Jesus fala com mansidão, porque são aqueles que a aceitaram. Então ele diz aqui, através desses versos, que ele
era um com o Pai. Ele só fazia aquilo que o Pai dizia. E ele diz, porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor, dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus revelou a esses humildes seguidores dele e ele revela a nós através das suas palavras. Então, queridos, ele diz, tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Tudo Deus entregou nas mãos de Deus. E Ele pode fazer muito por nós através do seu poder. Agora que Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quem Jesus estava falando? Para aqueles que o aceitaram, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Jesus não estava mais conversando com as pessoas que não o aceitaram. Ele estava conversando com as pessoas que o aceitaram. Vamos ver o que a nossa lição nos diz mais? Nos diz assim, eu até tomei nota que a capacidade de Jesus de conceder descanso está fundamentado em sua divindade e unidade com o Pai. Por isso que Jesus pode nos dar descanso. Ah, queridos, que bom, né? Que bom que Jesus pode nos dar esse descanso. E tem mais, queridos, para mim terminar, eu quero ler isso aqui para vocês. Venham, ir não é opcional. Ir representa a condição prévia para encontrarmos descanso. Se nós queremos descanso, teremos que ir a Jesus. Amamos falar acerca de tudo que Deus faz por nós em Cristo e de como não podemos salvar a nós mesmos. Isso é verdade, mas no final ainda temos que escolher ir a Jesus. O que significa ir a Jesus? Render-se completamente aos seus cuidados. Livre, o livre-arbítrio se torna essencial na vida cristã. Precisamos entregar-nos completamente nas mãos de Jesus para sentir esse descanso. Como é que Jesus vai nos aliviar se nós não descansarmos nele? Como? Como é que vamos ter alívios das nossas dores, das nossas amarguras, dos nossos sofrimentos, se nós não irmos a Jesus e confiar nele? Adianta nós orarmos se não confiarmos que Jesus pode fazer algo por nós? Não adianta, né, irmãos? Então, essa lição de hoje, nós temos que ir a Jesus em primeiro lugar, confiar nele, que ele, o mais ele fará. Que Deus nos abençoe e que vocês continuem estudando essa lição maravilhosa que Jesus nos dá. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos mais uma vez juntos, abrindo a lição da Escola Sabatina para aprendermos mais de Cristo. Essa semana nós estamos na quinta semana desse trimestre e vamos estudar um tema muito importante que tem como título geral, Vinde a mim. Eu vou estudar com vocês segunda e terça-feira. Hoje, segunda-feira, nós temos como título, Tomem sobre vocês o meu jugo. O que Jesus quer dizer com isso? Aqui no comentário de Ellen White, ela diz assim, a cruz devia ser o centro de atração. Ela devia falar a todos e atraí-los através do abismo cavado pelo pecado, para unir o ser humano finito ao infinito Deus. É unicamente o poder da cruz que pode separar a pessoa da poderosa confederação do pecado. Cristo se deu para a salvação do pecador. Aqueles cujos pecados são perdoados, que amam Jesus, se unirão a ele e levarão o jugo de Cristo. Esse jugo não os obstruirá, não tornará sua vida religiosa insatisfeita, labuta. Não, o jugo de Cristo deve ser o próprio meio pelo qual a vida cristã se há de tornar uma existência agradável e alegre. O cristão deve regozijar-se na contemplação do que o Senhor fez ao dar seu Filho unigênito, a fim de morrer por cada um de nós nesse mundo.
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o jugo de Cristo, ele é suave comparado com aquilo que nós enfrentamos quando estamos longe de Jesus. Longe de Cristo, o mundo nos pressiona, o mundo nos estressa, e nós, quando estamos longe de Cristo, estamos vivendo no meio de toda essa pressão, no meio de toda essa situação agitadíssima, porque o pecado, ele quer destruir o ser humano. O pecado não veio para ajudar, o pecado veio para acabar com o ser humano. Então Jesus diz assim, olha, eu morri na cruz para salvar vocês, eu convido vocês a entregar o coração, e quando o ser humano se arrepende, confessa seus pecados, e Jesus o perdoa, ele passa agora a existir como uma nova criatura. E esse novo viver faz com que ele agora assuma a sua responsabilidade trabalhando por Cristo, testemunhando de Cristo, e isso significa que ele vai encontrar dificuldades, porque nós, quando somos cristãos, nós vivemos na contramão do mundo. Mas Jesus garante aqui para nós no capítulo 11, que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Ou seja, o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Por quê? Porque aquilo que nós vamos passar em nome de Cristo, por causa de Cristo, é um privilégio, é um prazer, porque nós vamos estar representando aquele que deu tudo por nós, aquele que se esvaziou da sua divindade, assumindo a natureza humana para nos salvar. A lição aqui na parte da segunda-feira, nos comentários de Ellen White, ela diz assim: é unicamente o poder da cruz que pode separar a pessoa da poderosa confederação do pecado. Cristo se deu para a salvação do pecador. Aquele cujos pecados são perdoados, que amam a Jesus, se unirão a Ele e levarão o jugo de Cristo. Quando nós nos unimos a Cristo, quando nós passamos a ser testemunhas de Cristo, nós levamos o seu jugo, e eles não se preocupem, porque o meu jugo é leve, e o meu jugo é leve, por isso vocês não devem se preocupar com isso. Acredita em mim, ele diz lá no verso 27, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque esse mundo nos sobrecarrega, é esse mundo que nos faz ficar cansados, e nós buscamos o quê? O descanso de Jesus. Ainda aqui diz, o jugo de Cristo deve ser o próprio meio pelo qual a vida cristã se há de tornar uma existência agradável e alegre. Quando Jesus oferece e nos convida a tomar sobre nós o seu jugo, ele está dizendo, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar lutas por causa do meu nome, mas isso não é nada perto do que o pecado pode fazer quando vocês estão longe de mim. Por isso nós devemos tomar o jugo de Cristo, levar sobre os nossos ombros, porque servir a Jesus, fazer tudo por Cristo, deve ser um privilégio, uma honra para nós, uma satisfação, porque Jesus deu tudo também por nós para nos salvar. Que nós possamos entender que viver esses ensinamentos, aceitar a Cristo e ser seu representante aqui na terra, ser seu testemunho, trabalhar por Jesus, é um privilégio que deve ser considerado, por isso deve ser considerado um jugo leve e um fardo suave. Que Deus nos abençoe, que nós possamos todos os dias entregar-nos completamente a Cristo e deixar que Ele conduza nossas vidas. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Continuando, estamos na lição de terça-feira. Terça-feira vamos falar um pouquinho sobre sou manso e humilde de coração. Nós estamos trabalhando nessa semana no capítulo 11, a partir do verso 27 de Mateus, onde nós vemos ali o convite de Jesus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Jesus não só nos oferece essa bênção, como ele nos convida a aprender dele que ele é manso e humilde de coração. Mas o que é ser humilde e manso de coração? Nos dias de hoje, ser manso e humilde é muitas vezes sinônimo, motivo de chacota, porque as pessoas
estão a 1000 por hora, acham que tudo tem que ser tomado de uma pessoa que elas confundem, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, como uma pessoa que não tem personalidade, pessoa que não é capaz de tomar decisões. E a lição diz assim, ó, mansidão e humildade não são traços de pessoas fracas e que não conseguem defender sua posição. Muitas vezes Jesus evitou o confronto porque sua missão ainda não havia sido cumprida. Contudo, quando era confrontado, ele respondia com coragem, porém com amor. Então, ser manso e humilde é defender nossas posições, principalmente nossas posições em relação a Cristo, nossa posição como cristão, mas não com grosseria, não com gritaria, mas acima de tudo, com amor, com humildade e com mansidão no coração. É dessa forma que nós vamos representar a Jesus no nosso dia a dia. Não precisamos gritar, não precisamos brigar com as pessoas porque elas não creem naquilo que nós cremos. O objetivo é falar da palavra de Deus, dizer que na palavra de Deus está escrito assim, assim, assim. Agora, a pessoa diz, não é assim, não é dessa forma. Ok, vamos responder. Vamos buscar sempre esse poder de Deus para sermos humildes, para sermos mansos diante dessas situações. Lembrem de Moisés. Moisés foi um homem que Deus levou para o deserto durante 40 anos, ensinou tudo, preparou o seu caráter, ao ponto de Deus dizer que Moisés era o homem mais manso da face da terra. E Moisés, ele é muito comparado com Jesus, algumas coisas que, né, na sua liderança do povo. Ele, por exemplo, intercedeu pelo povo de Israel. Apesar de tudo que o povo fez, Deus estava decidido a destruir aquele povo. Mas Moisés intercedeu com amor, pedindo para que Deus não o destruísse. Moisés era afrontado quase todos os dias pelo povo de Israel, porque tinham trazido eles lá do Egito e eles estavam reclamando de tudo que acontecia no deserto. Moisés sempre tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de força para que eles não desistissem, mas que eles depositassem a sua confiança em Deus, porque Deus estava com eles através da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A lição também coloca que Jesus foi retratado como segundo Moisés. Ele discursou em um monte e apresentou os princípios de seu reino. Jesus, com um milagre, ele providenciou comida para a multidão. Moisés foi manso, assim como Jesus. Os que testemunharam a alimentação de 5.000 pessoas chamaram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Uma comparação com Moisés. Mas, queridos, quando nós estamos vivendo nesse mundo em aflições, lutas, ansiedades, preocupações, no meio de tantas dificuldades, de estresse, Deus está nos convidando cada manhã, cada dia: "Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei." E a uma das bem-aventuranças de Mateus 5,5 diz: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Se Cristo, sendo o Criador de todas as coisas, o Salvador da humanidade, era manso e gentil, manso e humilde, aqueles que o seguem precisam refletir o caráter santo de Cristo na sua vida. Nós precisamos mostrar Jesus às pessoas através de um espírito, de um coração manso, de um coração gentil, de um coração humilde. Porque nós somos representantes de Cristo aqui, como Jesus nos representa diante do Pai lá no céu. Nós precisamos mostrar que Jesus é o que guia a nossa vida, que vale a pena servir a Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, pessoal. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então, Ele nos ensina de que forma devemos viver. E uma das características que o povo de Deus deve ter é ser manso e humilde, disposto a aprender de Cristo, disposto a ensinar de Cristo e disposto a amar as pessoas através da sua vida, através do seu jeito de ser. Ser humilde, ser gentil, é estar à disposição de Deus, do Espírito Santo, para levar pessoas a Cristo.
é a enfrentar as dificuldades, as lutas, as afrontas com amor, com respeito, com dignidade, com mansidão no coração. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos essas características, né? Nós possamos ser mansos e humildes de coração como o nosso Senhor e Salvador é. Que isso possa conduzir os nossos atos, os nossos pensamentos, todos os dias, a fim de nos prepararmos para irmos ao céu com o nosso Salvador. Esta é a minha oração por mim e por todos vocês. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs, continuando então a nossa lição de número 5 e falando um pouco sobre o que os irmãos já falaram, né, sobre essa lição. Vem a mim, vou lhes falar um pouco agora de jugo suave. Meu jugo é suave. Vimos que o uso que Mateus fez do jugo é uma compreensão equivocada da lei. E eu explico. O termo grego traduzido como suave, lá em Mateus 11:30, também pode ser traduzido como bom, agradável, útil, benevolente. Agora, muitos consideram a lei de Deus pesada, difícil de cumprir. Ora, se Deus diz que o fardo é leve, que o jugo é suave, como eu posso dizer que é difícil eu cumprir a lei de Deus? Murmurando, inclusive, dizendo que ela é pesada. Talvez o termo murmurando não seja o mais correto. Mas nós sabemos que tem irmãos, e eu não estou aqui me eximindo, eu posso ser um deles, que nós às vezes achamos que para cumprir a lei de Deus é um tanto quanto difícil ou pesado, né? Mas o termo suave que é usado por Mateus ali no capítulo 11, no verso 30, eles nos diz, e pode ser traduzido, né, como suave, pode ser traduzido como bom, agradável, útil e benevolente, né? Então, como podemos ajudá-los a fazer essas pessoas verem a beleza da lei e amar o legislador? Essas pessoas quem? Essas pessoas que acham a lei de Deus pesada. Meu irmão, nós temos que ter em mente o seguinte: a lei de Deus representa o seu caráter. Então, o caráter de Deus é ilibado. O caráter de Deus não permitiria que desse a você uma carga maior do que aquela que você tem capacidade de transportar. Por isso que ele disse, então, que o meu jugo é leve, como está escrito aqui em Mateus, né? Mateus, como eu falei, 11:30, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, é bem curtinho, mas eu não gosto de textos decorados, eu gosto de ler a Bíblia para ter contato com a palavra. Então, no capítulo 11, versículo 30, diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se Deus está nos dando essa garantia, como posso dizer que cumprir a lei é difícil? Porque para mim é pesado. Quer dizer, não existe coerência, né, meu irmão, quando eu falo isso. Porque a lei representa o caráter de Deus. É claro que andar com Jesus nem sempre é fácil, mas é sempre bom e o certo a fazer. Quer dizer, não é fácil porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas é o que há de mais correto, é andar com Jesus. Nós
podemos tropeçar, podemos cair, contudo, conseguimos nos levantar e continuar andando com Ele ao nosso lado. Porque essa é a promessa, meus irmãos. Cristo está à tua disposição e também à minha disposição, né? Agora eu quero ler para você o que está no livro de Gálatas, do capítulo 5, e no versículo 1, diz assim: para a liberdade, porque o tema nesse capítulo 5 é ou a lei ou Cristo. Então, logo no versículo 1, já diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quer dizer, nos libertou para a liberdade, para que tenhamos liberdade. E aí eu pergunto, a lei ou Cristo? Cristo. E Cristo não anula a lei. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão, né? Então, Paulo aqui, o que ele diz, repetindo para você ver aqui, não, né? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo libertou a mim e a você. Não é isso? Jesus nos libertou como? Com sangue, com seu sangue. E Paulo fala do jugo de uma maneira legalista aqui nesse texto, porque ele fala da lei e fala da liberdade que Deus deu a você e Deus deu a mim. Podemos ter certeza de que ao dizer jugo de escravidão, Paulo não estava se referindo à obediência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Ao contrário, mediante a fé, a obediência pela fé, entendendo que nossa salvação é certa, não com base na lei, mas na justiça de Cristo. Então, eu volto a perguntar, ou a lei ou Cristo? Isso é o que Paulo perguntou quando ele começou a escrever o capítulo 5 de Gálatas. E já logo no início, né, no versículo 1, como eu falei, ele já esclarece ali com relação à liberdade e à escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade, portanto, não vos submetais à escravidão. Meu irmão, daqui um pouquinho eu falo um pouquinho mais com você, tá? Tá bom? Não deixe de ouvir esses vídeos, não deixe de passar para outras pessoas, né? Compartilhar, porque sempre é bom, às vezes, para somar aos conhecimentos que as pessoas já têm, evidentemente, né? Um pouquinho eu volto. Continuando então, meus irmãos, meu fardo é leve. Jesus utilizou a ilustração do fardo, quando ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora a lição nos faz uma pergunta, meus irmãos, que você vai ter certamente que ler o que está escrito lá no livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, no capítulo 18, dos versinhos 13 a 22. 18, 13 a 22. Então, eu vou ler aqui o comentário e a pergunta que a lição faz, para você julgar necessário ou não ler esse texto. Diz assim: Moisés ficou feliz ao ver seu sogro Jetro, depois que Israel tinha deixado o Egito e cruzado o mar. É uma pergunta. Como foi levar o fardo de outra pessoa nessa história? Então, Moisés ficou feliz,
Logo depois da travessia, ele diz ali nesses versículos que eu falei para você, Êxodo 18, de 13 a 22, que Moisés assentou-se e o povo na volta dele, desde manhã até o pôr do sol, e ele ali julgando as pessoas. Julgando como? As pessoas traziam os problemas para ele e ele julgava e levava diante de Deus depois. Então, onde que Jetro ajudou a levar o fardo de Moisés? Jetro, seu sogro, chegou e disse: Moisés, por que fazes isso? Aí ele explicou: não, eu estou aqui porque eu fico julgando as causas e apresentando a Deus e tal. Mas tu não pode, sozinho tu não vai dar conta. Tu vai perecer juntamente com esse povo. Por que tu não faz isso? Delega poderes, faz grupo de 1.000, de 100 e de 10, né? Põe lá um chefe de 1.000, um chefe de 100, um chefe de 10, e eles vão fazer esses questionamentos para julgar o povo. O que eles vão julgar? As causas mais simples. E aquilo que for de uma relevância maior, então tu vai ouvir essa pessoa. Então foi mais ou menos nesse sentido que Jetro foi muito útil para Moisés, que trouxe um alívio e bem-estar a Moisés com os seus conselhos, né? Então, irmãos, veja bem, nós temos que realmente, como disse Paulo lá no livro de Gálatas, que nós temos e devemos levar a carga uns dos outros. Até porque fulano pensa de um jeito, Beltrano de outro, eu de outro, e a gente então, quando se apresenta para fazer um favor, para ajudar a levar essa carga, tudo fica mais fácil. A pessoa, eu poderia ter feito isso. É verdade, poderia, mas não fez. Mas chega eu lá, ou chega você e vai ajudar a levar o fardo, fica tudo bem mais fácil. Quando Jesus disse que seu fardo era leve, ele queria nos lembrar de que podemos confiar nele. Porque ele era o portador e é o portador de todos os fardos. Ele é portador do nosso fardo, meu irmão, dos meus pecados, dos teus pecados. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 12 a 26, você, tenho certeza, conhece esse texto e fala ali do corpo da igreja. A igreja somos nós, né? O corpo da igreja somos nós, onde o cabeça quem é? O cabeça é Cristo. Então ali está tudo ilustrado, né? Como os fardos podem ser compartilhados. Porque o meu nariz é importante para o corpo? Claro que é. A minha orelha é importante para o corpo? Claro que é. O meu braço também é importante para o corpo? Claro que é. Mas se eu disser, eu não tenho braço, logo não sou do corpo. Não, você é do corpo e faz parte do corpo. Então, o seu braço está ali para ajudar a levar os fardos de outros. Agora, claro que isso é uma ilustração. Quando nós falamos do corpo da igreja, é na igreja que nós temos que levar o fardo uns dos outros. Se o teu irmão que senta do teu lado está fraco na fé, ajude a levar a carga dele. Convida ele para orar. Visita esse irmão, vai lá orar com ele. Vai lá perguntar para ele, irmão, o que está te levando a isso? Isso é levar a carga. Porque Deus fez ali uma ilustração. Por mais pesado que o teu jugo seja, né? O jugo que o teu fardo seja, aliás, por mais pesado que o teu fardo seja, Jesus diz, o meu fardo é leve, né? Então, Jesus vai levar a tua carga, irmão. E, consequentemente,
você vai levar a carga do seu irmão. Quem sabe a minha, o de A, de B ou de C, as cargas, os fardos devem ser compartilhados. Não esquecendo, né, que isso é uma ilustração. Nós precisamos nos ajudar. Como diz lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, né? Então ali não diz o Darcy leva do João, não, uns dos outros. Aquele que tem mais força ajuda o que tem menos força, né? Porque todos nós do corpo somos importantes, como fala a ilustração do corpo da igreja lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 26, que você, como eu disse, certamente conhece esse texto, mas sempre é bom ler, porque você vai ver que realmente as nossas cargas, as nossas necessidades devem ser compartilhadas. Amém, irmão? Não sei se você está me entendendo. Às vezes a gente tem uma dificuldade maior para entender, como aquele que explica também tem uma dificuldade para explicar, mas em síntese é isso, né? Levar os fardos um dos outros ajuda a cumprir a lei de Cristo. É isso que Paulo disse quando ele escreveu ali para os Gálatas, né? 6:2 ele diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então, levar o fardo uns dos outros cumpre a lei de Cristo? Claro, sim, porque Cristo levou o nosso fardo, né? Agora, conhecer o contexto imediato dessa passagem pode nos ajudar. Porque qual seria o contexto? Vamos lá em Gálatas 6:1. Lucas, João, Romanos, Coríntios, 2 Gálatas, aqui. 6:1. O que diz lá? 6:1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Entende? Então esse é o contexto que Paulo está falando aqui. Se alguém for surpreendido numa falta, não critique, irmãos. Não critique, não aponte o dedo. Veja que você faz parte do corpo. Então, se algum irmão, você vê uma falha nele, procure corrigir e cuide-se para você não cair também naquele mesmo erro. É isso aí. Levar o fardo significa restaurar alguém. Alguém que saiu dos trilhos, para ajudar essa pessoa a ver a graça divina. Mas também significa ajudar uns aos outros quando temos nossas dificuldades. Então, irmãos, fica aí um aprendizado para você e para mim, saber que nós fazemos parte do corpo e que nossa carga, ela quando for pesada demais, nós devemos compartilhar. Quando você achar, por exemplo, que a lei de Deus é dura, é difícil cumprir, eu não sei como fazer, peça para alguém, compartilhe com alguém essa necessidade, procure o pastor, né? Procure um ancião, ele vai lhe ajudar, procure um irmão teu, aquele que senta do lado, ou na frente, ou atrás, ou aquele que você tem mais afinidade, peça ajuda. Nós estamos no mesmo barco, você está buscando a salvação em Cristo, e o seu irmão também, e eu também. Deus lhe abençoe grandemente, meu irmão, fique com Deus, e até o próximo vídeo, que será a semana que vem. Olá, como você vai? Estamos aqui finalizando, concluindo e refletindo
sobre os principais fundamentos do tema desta semana, que tem não apenas um convite, vinde a mim, mas sim uma grande promessa. Porque Jesus foi bem claro, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, além do convite, existe uma promessa. Será que nós seríamos dignos de nos aproximarmos, de nos dirigirmos diante de Jesus? Se considerarmos a nossa estrutura, a nossa natureza humana, é claro que não seríamos. Não teríamos condições de nos aproximar e nem mesmo de obter esse alívio. Mas Jesus é tão fantástico que através do seu sacrifício, através da sua missão, ele nos possibilita nos achegarmos diante do seu trono. E é muito bom quando nós observamos que o céu está preocupado com a raça humana. A raça humana não foi deixada de lado. Existem muitos motivos que nos deixam sobrecarregados, e com certeza nesse momento você já deve estar pensando em alguns. Será que é a questão da saúde? Será que é o aspecto financeiro? Será que é o lado estudantil? Será que são os contextos familiares? Será que são aspectos relacionados ao emprego? Enfim, a sobrecarga faz parte de nossas vidas. Imagina um circuito elétrico, imagina uma tomada, uma única tomada, e a gente tenta colocar naquela tomada várias conexões. E aí nós começamos a colocar T's, extensões, tudo ligado a uma única tomada. Pode chegar um momento em que essa tomada deu um curto-circuito e a coisa fica grave. Ou seja, por que isso ocorreu? Porque ela foi sobrecarregada. E todos aqueles que não buscam o refúgio de Jesus acabam por ficar sobrecarregados. E a partir do momento em que a sobrecarga ocorre, a sobrecarga emocional, a sobrecarga física, a sobrecarga das responsabilidades, se Jesus não estiver ao lado, a coisa vai ficar difícil sim. Mas se você optou por aceitar a promessa de Jesus e o seu convite, parabéns, você está buscando o refúgio adequado para o momento de sobrecarga. E Ele nos promete o alívio. Que coisa boa quando nós nos sentimos aliviados. Que maravilha ter tido a sua presença. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus esteja conduzindo você e sua família. Até a semana que vem. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Pai da eternidade, Deus que não está limitado ao tempo, ajude-nos a aproveitar bem cada segundo de nossa vida. Dá-nos sabedoria para administrarmos essa riqueza incomparável. Que o nosso tempo, Pai, não fique restrito apenas aos compromissos profissionais ou de trabalho. Que tenhamos tempo para a família, tempo para a recreação, uma vida equilibrada. Mas, acima de tudo, que tenhamos tempo para Ti, para as Tuas coisas, para ouvir a Tua voz. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.